encontrarmos novamente aqui nessa terceira live que nós estamos fazendo desta feita. O tema será a CPI do Covid, CPI do Senado Federal. Eu tenho a alegria de receber aqui, nessa nossa terceira live, o senador Eduardo Girão. Eduardo Girão é um senador destacado do estado do Ceará, que no seu primeiro mandato tem trazido para o Senado a sua experiência de vida, sobretudo na área empresarial, e tem contribuído muito com os trabalhos do Senado Federal e representado dignamente, muito bem, o estado do Ceará, também quanto os outros dois senadores. Mas eu quero destacar aqui o trabalho do senador Girão e dizer da alegria de poder tê-lo aqui conosco, desse papo agradável, sobre um assunto que pode até não ser tão agradável, mas que é importante para a vida dos brasileiros. Já que existem dúvidas quanto à aplicação dos recursos que nós, parlamentares, votamos para serem destinados aos estados, aos municípios, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, quem teve a competência de executar tais ações, é importante que a gente possa, então, passar por isso aí. A CPI, inicialmente, é importante dizer a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, seja pelas redes sociais, o Facebook, o YouTube, como também por 46 emissoras de rádio e televisão do Maranhão. Daqui a pouco eu vou agradecer a cada um, nominalmente. Essa CPI, ela foi, primeiramente, para investigar o governo federal. E nós, Girão, eu e um grupo de senadores, sempre achamos muito estranho. Por que tem que ser só o governo federal? E é estranho, por quê? Porque quem aplicou os recursos, ou não, foram estados e municípios. Nós partimos do pressuposto de que todos foram bem aplicados. Mas já que querem fazer a CPI, inclusive por uma decisão do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, então passamos a CPI. Mas que ela seja geral e restrita, ou seja, que se investiu tudo, não fique nada debaixo do tapete. E o Girão, então, apresentou o segundo requerimento de CPI. Nesse segundo requerimento de CPI, feito há, acho que 40 dias atrás, mais ou menos, quando 2 de março. 2 de março, né? Ele deu entrada no Senado e eu dei entrada no Congresso Nacional por uma CPMI. O que é CPMI? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Envolve senadores e deputados. Muito bem. Depois teve um imbróglio, uma certa discussão, e terminou o Senado, pela sua maioria, concluindo que deveria ser uma CPI para investigar estados, municípios e o governo federal. Investigar todo mundo. Ok. E eu sustentei um argumento, Girão, que para mim é muito simples. Não é só um argumento, alguns argumentos. Por exemplo, diziam que não podia investigar estados e municípios. Mas como não? O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Portanto, é auxiliar também do Senado Federal. Ora, se o Tribunal de Contas da União pode investigar recursos federais que são aplicados pelos estados e municípios, como que o Senado não pode? Como é que se pode para menos e não pode para mais? Além disso, nós temos, nesse caso, recursos, sobretudo do SUS, recursos que são do Ministério da Saúde. Ora, o SUS é um sistema único de saúde. Se é único, não pode ser só o federal. Se é único, ele é federal, estadual e municipal, é tripartite. Então, como é que você vai examinar, investigar só uma parte? Superado essa questão, eu quero cumprimentar o senador Girão, porque é nosso dever, porque a ele nós devemos essa possibilidade de estarmos prestes a iniciar uma investigação que apura tudo, não uma parte, apura tudo. E eu quero também agradecer aqui, conosco, vai participar, o consultor
do Senado Federal. O Senado Federal tem na sua consultoria o suprassumo do serviço público brasileiro. E o João Trindade Cavalcante é um desses técnicos capazes que vão nos trazer luz para esse debate. Portanto, obrigado aos dois por aceitar o nosso convite. Eu quero inicialmente passar a palavra para o Girão, para dar as boas-vindas e agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, Girão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Se tem alguém que tem que agradecer, sou eu pelo convite. Você também é um senador destacado no Congresso Nacional, no Senado, representando o seu Estado. E é um Estado que eu tenho uma afinidade muito grande. Eu passei momentos marcantes da minha vida em São Luís, no Maranhão, inclusive relacionado a futebol. Eu fui presidente do Fortaleza e apanhei 2 vezes, um do Sampaio e outro do Botafogo, mas no momento que a gente precisava ganhar, na época para a final da Série C, subindo, foi muito marcante o jogo que a gente teve contra o Sampaio lá, contra a Bolívia querida. Então, é uma honra. E eu digo para você o seguinte, o momento que a gente vive é um momento dramático. Né? O quanto a gente trabalhou nesses últimos tempos aí, desde que assumimos o mandato, mas com a pandemia, a gente não tinha hora para votar auxílio emergencial, apoio do Pronamp às pequenas e médias empresas, socorros a vários setores, como a gente fez, com muito afinco, não tinha, inclusive chegamos a votar dia de domingo, chegamos a trabalhar forte, mas agora eu acredito que é um momento que a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a verdade precisa vir à tona, mas não apenas uma parte da verdade, toda a verdade precisa vir à tona. O que estavam querendo fazer com aquele requerimento era um requerimento que focava apenas a União, o governo federal. E foram centenas de bilhões de reais enviados de verbas federais para estados e municípios. O que não faltou foi dinheiro, a gente tem que reconhecer. Eu tenho algumas críticas ao governo federal e coloco isso publicamente, mas dinheiro não faltou no combate à pandemia. Agora tem um detalhe, querer colocar uma CPI só para, num momento como esse, de dor, de sofrimento, só para investigar o governo federal, aí é injusto, aí é palanque político para 2022. E isso é um desrespeito com a dor das pessoas, com o sofrimento que elas estão tendo agora. Chega a ser para mim uma covardia, desumanidade fazer isso. Então, quando a gente conseguiu a pensar, e você nos ajudou, você foi importante na movimentação para que a gente conseguisse colocar também estados e municípios. A União tem que ser investigada? Tem, nós concordamos. Os estados e municípios também, né? Foi algo que equilibrou um pouco essa CPI. E quem sabe possa se ter a verdade, se o comando da CPI tiver isenção, se não tiver conflito de interesses, né? De que a gente possa desenvolver um trabalho realmente investigando todos nesse momento importante para ver realmente qual foi o furo, onde é que aconteceu algum tipo de desvio. Eu queria consultar o João para ver se o João ele participa da nossa etapa inicial. Não, vai participar no final. Ele vai participar na sequência, não é isso? Bom, então, antes de entrar diretamente no assunto, eu queria agradecer imensamente aos 46 meios de comunicação do Estado do Maranhão que estão transmitindo essa nossa iniciativa. E ao longo da nossa live eu vou citar finalmente, como já disse, aqui cada uma dessas emissoras. Girão e João, a nossa equipe reuniu as principais dúvidas enviadas por espectadores para as nossas redes sociais e para o nosso e-mail que criamos especificamente para essa live, robertobemperto@gmail.com. Durante a live, nós vamos selecionar algumas perguntas enviadas ao vivo pelo chat do Facebook. E eu quero iniciar a primeira pergunta ao senador Girão, que foi enviada a nós pelos espectadores. Senador Girão, o que levou a propor o requerimento da CPI da Covid ampla, envolvendo também a aplicação por estados e municípios dos recursos enviados pelo governo federal para o combate à pandemia?
Muito boa pergunta do internauta que participa do Roberto bem perto. Eu queria dizer que muitas curiosidades eu tenho durante esse período de enfrentamento da pandemia. A base do nosso requerimento, Roberto, são operações da Polícia Federal, né? Então, os fatos determinados são muito claros. Nós relacionamos mais de 18 estados, se eu não me engano, foram 19 estados, onde nós tivemos, no ano passado, de 2020, operações da Polícia Federal. E, inclusive, tem o Maranhão. Tiveram 2 operações no Maranhão. E nós começamos a nos debruçar, relacionamos. Tem a questão, que é um mistério do Consórcio Nordeste, que reúne governadores da nossa região. E esse Consórcio Nordeste, que tem um prédio aqui em Brasília, que custa 2,5 milhões ao longo do contrato, você fica, pô, o que é que tem lá? O que é que estrutura é essa? Quando é que recebe o presidente disso? Como é que funciona? Paga com dinheiro do maranhense, do cearense, do pernambucano. E eles compraram, no auge da pandemia, 300 respiradores e até hoje não receberam. Eu fui atrás, mandei ofícios e tudo, e achei estranho, porque esses respiradores, eles foram comprados, acredite se quiser, da indústria da maconha. E eu fiquei perguntando o que tem a ver maconha, empresa que é a Hemp Care e Hemp Share, empresas que comercializam maconha com a questão de Covid-19 e respiradores. Até hoje eu não encontrei a resposta, mas eu espero que a gente encontre, porque só o estado do Ceará, Roberto, foram 10 milhões de reais que pagou antecipado e não recebeu os respiradores. Então fica muito estranho nesse momento que a gente tem muita gente morrendo enquanto a gente está conversando agora, isso parte do coração da gente, mas a gente vê esse tipo de escândalo com o dinheiro do contribuinte. Então eu digo, poxa, é uma CPI bacana, então vamos fazer para valer. O momento é um momento que a gente era para estar juntando as mãos, para a união, para enfrentar, para salvar a vida. Mas vai fazer uma CPI? Tranquilo, ninguém tem medo de CPI. Mas vamos fazer também para estados e municípios que receberam centenas de bilhões de reais. Inclusive, Girão, esses respiradores que foram comprados pelos governadores, pelo Nordeste, pagos adiantados. Todos nós sabemos que pode o governo pagar adiantado. O governo paga mediante empenho e etc. no procedimento. É bem verdade que durante a pandemia, em 2020, foi editada uma medida provisória que permitiu aos governos pagamento adiantado. Mas quando essa compra foi feita, foi antes da medida provisória. Portanto, além de pagar errado, nunca receberam nenhum Estado aquilo que foi gasto com dinheiro público. Mas, efetivamente, nós vamos ter que buscar essas respostas. Então, eu queria perguntar agora para o João, nosso consultor. É uma pergunta que vem do internauta. João, como funciona a investigação em uma CPI? Qual o papel dos membros da comissão? Bom, primeiramente, boa noite, senador Roberto Rocha, boa noite, senador Girão, boa noite aos telespectadores e aos ouvintes. Senador, essa é uma questão que é decisiva para o funcionamento de uma CPI. Basicamente, quem vai definir a linha de investigação da comissão parlamentar de inquérito são os membros que a compõem. Quer dizer, é como se cada membro daquela comissão parlamentar de inquérito fosse um investigador, fosse realmente alguém que vai investigar e vai determinar, por maioria de votos, qual vai ser a linha de investigação seguida. Agora, aqui há um papel muito relevante da figura do relator. Talvez até a figura do relator, do ponto de vista investigativo, talvez tenha até um impacto maior do que o presidente ou do que o vice-presidente. Porque é o relator que ele é uma espécie de membro qualificado do colegiado. Ele tem, de certa forma, ele tem o poder de pautar, de dizer qual vai ser a linha de investigação, por exemplo, o que vai ser investigado primeiro, qual vai ser o primeiro caminho a ser trilhado. É claro que ele apresenta um plano de trabalho,
Ele faz um plano de trabalho, apresenta à comissão, e esse plano de trabalho, tradicionalmente, ele é votado pelos membros do colegiado, para ver se eles concordam com aquele plano, com aquele direcionamento ou não. Mas, em geral, isso é definido, então, pela comissão, por maioria de votos, mas há um papel bastante relevante, há um papel de bastante destaque aqui da figura do relator. Não é à toa que é uma figura realmente bastante sensível, é um ponto bastante sensível em qualquer CPI. E aí vão ser definidas quais provas se vai buscar. Se vai buscar ouvir testemunhas, se vai buscar chamar peritos para falar, se vai buscar provas documentais, tudo isso provavelmente vai ser definido na reunião em que se votar o plano de trabalho apresentado pelo relator. Muito bem, João. Obrigado, João. Girão, veja bem, eu pessoalmente compreendo, assim, na minha percepção, que instalar uma CPI nesse momento, onde tem o mês de abril, talvez seja o pior abril de nossas vidas, é como brigar com os bombeiros em pleno incêndio. Bom, o fato é que talvez fosse mais oportuno essa investigação quando a pandemia desse assim um pouco de trégua. Eu acompanhei todo esse desenrolar do requerimento primeiro, e eu mesmo não assinei, aguardando o momento adequado, mas eu, depois que a decisão, inclusive judicial, tinha que instalar, é preciso ser dito, que não são os senadores que querem instalar agora, porque querem não. Por nós, a gente deixava um pouco mais adiante. Não é isso, João? Agora, houve uma decisão judicial da Suprema Corte brasileira. E a única discussão que foi feita no Senado não é se ia instalar ou não agora. É quem que ia ser alcançado com a investigação. E o requerimento do Girão veio permitir que a CPI não fosse apenas uma coisa de missa encomendada, ou seja, só para investigar o governo federal e investigar também governos estaduais e municipais. Eu queria perguntar ao Girão se a percepção dele coincide com essa percepção minha. Olha, você foi de uma analogia perfeita, né? No momento que os bombeiros estão se esforçando, dando a vida para apagar o incêndio, você vai brigar com os bombeiros. Eu acredito que esse momento não era o momento ideal para se fazer, né? Mas a decisão do ministro Barroso, mais uma vez o STF invadindo a competência do Senado Federal, mudou tudo, fez essa situação toda. Inclusive, Roberto, eu quero dar aqui para você uma informação que eu gostaria de chamar o Supremo Tribunal Federal nessa CPI, já que vai acontecer, e nós vamos buscar toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Eu espero, se a gente tiver um comando isento, se a gente tiver um comando realmente, a população é importante participar disso. Eu estou vendo uma mobilização bonita da sociedade para que nós tenhamos isenção na relatoria, na presidência, realmente que não haja conflito de interesse, que possa investigar prefeito, governador, presidente da República, na boa, né? Mas eu vejo assim que temos que chamar o Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, que deu aquela liminar, que passou atribuições que seriam do governo federal no enfrentamento da pandemia para estados e municípios, ele precisa trazer informações, ser ouvido, por que isso ocorreu, valeu a pena ter feito isso, porque tem os ônus e bônus dessa decisão. O Supremo Tribunal Federal, ele precisa realmente de um freio na nossa nação. Isso é um sentimento de direita, de esquerda, todo mundo tem percebido isso, né? Ele está acima dos outros poderes, né? A gente tenta fazer o Senado um trabalho para investigar, infelizmente não acontece isso. Mas eu acredito que vai chegar num momento que não vai ter como segurar. E eu acho até pedagógico, para que a gente possa ter uma harmonia de verdade entre os poderes, né? Então, eu concordo com o seu posicionamento. Acredito que é um momento difícil, vai pegar o foco, e você é um grande batalhador pela reforma tributária, pela reforma administrativa. Assim, todos nós estamos juntos ali, querendo fazer algo justo, algo
realmente bom para o país, para destravar a economia, para ter mais emprego, para a gente ter mais renda. Mas uma decisão dessa, ela amarra, porque a energia vai ser muito consumida na CPI. Né? Mas a gente espera serenidade. Que essa CPI, Roberto, seja uma CPI técnica e não pirotécnica. Né? Isso é muito importante nesse momento da nação, que a gente não faça palanque. Vai ficar muito claro, porque tem alguns integrantes da CPI, colegas nossos, que já julgaram e condenaram antes do julgamento começar, antes da CPI começar, da análise. E tem uns que estão em projetos políticos para a presidência da República, também no processo. Então, como é que fica isso? Onde é que vai? Será que não é uma antecipação de julgamento? Não é um interesse também? Então, a gente vai ter que ter muita calma, serenidade. Vamos ver como é que vai caminhar isso tudo. Com certeza, Gil. É importante a gente destacar o papel de cada poder, né? O poder originário, inclusive, é o poder legislativo. É o que origina tudo. O poder executivo é quem executa aquilo que o legislativo define, como, por exemplo, a lei orçamentária. E o poder judiciário julga. Dos três poderes, é preciso dizer que dois deles são eleitos pelo povo. O poder legislativo e o poder executivo. O presidente teve aí quase 60 milhões de votos. Você teve alguns milhões de votos, eu tive 1,5 milhão de votos. Ou seja, nenhum ministro do Supremo teve voto. E por que o juiz não é eleito? É porque ele está num poder contra-majoritário. Ele está lá exatamente para decidir em favor de minorias, para não ser submetido à pressão de ninguém, nem mesmo da população. E nós estamos numa democracia. Sucede que a gente está percebendo aí uma certa inversão de valores. Muitas vezes o executivo quer legislar através de medida provisória, e aí uma meia-culpa a gente tem que admitir. O legislativo, às vezes, demora demais para tomar decisões. O judiciário, ele quer também legislar através de resoluções e agora também executar papéis do executivo. E nós, às vezes, queremos julgar, como é o caso de CPIs. Ora, imagina você, para que uma CPI? Se investigação já tem no Ministério Público, na polícia, nos órgãos de controle, etc. A CPI, ela existe porque ela tem um objetivo. Qual que é? No âmbito do Poder Legislativo, você investiga para, ao final, por isso que ela não pode ser, como você falou, pirotécnica, tem que ser técnica, ao final, o relatório ser encaminhado para o Ministério Público para apurar as devidas responsabilidades. E no Legislativo, a gente construir leis para que novos fatos não venham a acontecer daquilo que for identificado como desvio de conduta. É por isso que serve, é para isso que serve uma CPI. Porque se fosse só para investigar, convenhamos. Já tem quem faça isso. O Ministério Público, a polícia, etc, etc, etc. Então eu quero acreditar que você, nessa CPI, eu fiz muita força para poder participar, mas infelizmente eu não consegui ser indicado pelo meu partido até então, mas eu vou participar. Claro, sou senador, vou participar como eu puder dos debates. E naquilo que eu puder fazer, vou fazer para não sair dos trilhos. Tudo que eu puder fazer para não sair dos trilhos. Bom, então eu ia fazer uma pergunta aqui para o João sobre o papel da CPI, terminei respondendo aqui, dizendo assim, mais ou menos, qual que é o papel de uma CPI. Eu quero agora, Girão, se você me permite, agradecer algumas emissoras que estão nos acompanhando e transmitindo ao vivo no estado do Maranhão. Eu quero agradecer a TV Cidade de São Luís, afiliada da Rede Record, que está gerando essa live para todas as afiliadas da Record no estado do Maranhão por meio do programa Balanço Geral. Eu quero agradecer a TV Band de Caxias, a TV Record de Caxias, a TV Capital de Balsas, a TV Açucena de Balsas, a TV e Rádio Sistema Maracu de Comunicação, Viana, a TV Cidade de Barra do Corda, o Sistema Aleluia de Comunicação de Pinheiro, a TV Cidade de Bacabal, a TV Verdes Mares, em Lago da Pedra, a TV e Rádio Santa Helena, a TV e Rádio Sucesso FM em Santa Helena,
a TV e rádio do sistema Rio Turiaçu, de comunicação em Turiaçu, a TV e rádio FM Guanaré em Caxias, a TV Guará e Apituaçu, a TV Remanso em Santa Inês. A todos, o nosso muito obrigado pelo privilégio de nos retransmitir nesse bate-papo que julgo ser importante para todos nós. Mas, senador Girão, ontem você protocolou sua candidatura, tem mais uma pergunta dos nossos internautas. Ontem você protocolou sua candidatura à presidência da CPI, concorrendo com um senador do PSB, Omar Aziz, que também colocou o nome. Qual a sua motivação? A minha motivação, com todo respeito ao colega Omar Aziz, mas é porque ele já definiu quem será o relator. Porque você sabe que o processo de escolha é o seguinte: a comissão, que são 11 membros, 11 senadores, vai escolher um para presidente, né? No voto secreto, direitinho assinando e tal, a cédula. E esse senador eleito presidente é que vai designar um relator. E o senador Omar Aziz, através de um acordo, Roberto, que eu não participei, absolutamente, se eu tivesse participado eu seria contra, isso definiu quem será o vice-presidente, quem será o relator, e o relator foi o nosso senador, colega lá do Alagoas, Renan Calheiros. E o senador Renan Calheiros, ele tem um filho que é governador, né? Então aí já dá um flagrante conflito de interesses, né? Se o escopo da CPI é um escopo que é para investigar o governo federal e as centenas de bilhões de reais que foram repassadas de verbas federais para estados e municípios, como é que vai ficar essa situação, né? Então a sociedade, ela está acreditando que essa CPI, já que vai acontecer, que ela não vira uma pizza, como tantas outras viraram pizza. Pizza para alguns e fígado para outros, né? Então, assim, ela tem que ser justa, independente, ampla. Então, eu me candidatei à presidência dessa CPI para escolher o relator. Então, eu me comprometo com as pessoas que estão acompanhando a gente, com o povo do Maranhão, com o povo brasileiro, que a gente vai escolher um relator isento, que não tenha conflito de interesse, que não faça parte de algum tipo de campanha presidencial articulando isso, e também que não faça pré-julgamentos, né? Que não já diga quem já errou, quem já está condenando, né? Que tenha o direito ao contraditório, à ampla defesa. Isso a gente precisa dar para todo mundo, inclusive para governadores e prefeitos que eventualmente tenham algum tipo de problema. Por exemplo, lá no estado do Maranhão, nós devemos, que está no nosso pedido de CPI, no nosso requerimento de CPI, a operação Falsa Esperança da compra de respiradores e a operação Cobiça Fatal da compra de máscaras. Então foram operações da polícia. A gente não pode julgar que está errado, que houve alguma coisa, mas é algo que precisa ser buscado, né? Então eu acredito, Roberto, que a população ela não merece de nós que a gente faça uma CPI que já comece errado agora, que já comece sem crédito, né? Precisa ser uma CPI, já que vai acontecer, para valer, de verdade, que possa apurar toda a verdade, não apenas uma parte dela. Inclusive, Jean, só para poder fazer também uma ressalva, a gente vê aqui e acolá alguns comentários em relação ao uso por parte de governadores, talvez também de prefeitos, dos recursos da pandemia para pagamento de folhas, funcionários, etc. É preciso ter cuidado, por isso que é muito louvável essa lucidez, essa maneira com que o senador Girão está colocando a questão tranquila, sem fazer um tipo de palanque. Porque lá naqueles recursos tem alguns que é possível fazer pagamento com a equipe pessoal. Por exemplo, nós suspendemos dívidas dos estados em 2020. Só o Maranhão foram mais de 300 milhões de reais de suspensão de dívidas. Então, o governo pode conseguir fazer pagamento do pessoal, sim. Também teve recursos para compensar fundo de participação
seja no Estado ou nos municípios, que o governo federal bancou. E é possível também que seja feito com esse recurso, de modo que a gente tem que ir com muita cautela. Eu fico preocupado quando eu vejo alguns colegas senadores já definindo e já julgando. Nesse momento, a CPI é um juiz. E como é que você vai pré-julgar? Nem foi instalada ainda a CPI, como é que você já está emitindo opinião, juízo de valores? Não pode. Não pode. Daqui a pouco alguém levanta a suspeição. Não é? Bom, eu queria então perguntar para o João. João, nosso consultor, o que exatamente, João, o nosso internauta pergunta, o que exatamente a CPI da Covid vai poder investigar em relação à atuação de estados e municípios? Você pode citar alguns exemplos? Do Senado, artigo 146, que diz que não cabe CPI no Senado relativa a assuntos dos Estados-membros. Porém, é preciso interpretar o regimento interno à luz da Constituição. A Constituição é a lei de maior hierarquia, a lei maior que existe. Então, é preciso sempre ler o regimento à luz da Constituição. E a Constituição, o que ela fala? Que os recursos federais derivados das chamadas transferências voluntárias, eles permanecem sendo federais até a sua efetiva aplicação. Tanto é que o artigo 71, inciso 6º da Constituição, diz que o Tribunal de Contas da União pode investigar os recursos repassados pela União mediante contrato, convênio, ajuste ou qualquer tipo de transferência voluntária para os estados e para os municípios. Então, nesse caso, por exemplo, os recursos que foram repassados pela União aos estados pela Lei Complementar 173, a qual o senhor se referiu, são recursos de natureza federal e que foram transferidos voluntariamente. O Congresso Nacional, que é um dos órgãos que compõe a União, aprovou uma lei determinando essa transferência de recursos do patrimônio federal para estados e municípios combaterem a pandemia. Então, nesse caso, isso pode ser objeto de investigação. O que a CPI realmente não poderia investigar, e também me parece que é um ponto pacífico, não há nem divergência, é, por exemplo, investigar recursos originários dos estados, recursos dos royalties do petróleo, a aplicação de recursos puramente estaduais, aí quem vai investigar é uma CPI na Assembleia Legislativa. Mas em se tratando de recursos federais e da sua destinação, a CPI vai ter essa prerrogativa de investigar, sempre como o senhor de forma muito ponderada também coloca, senador, sempre de forma técnica. Por exemplo, o senhor tocou num ponto muito importante, a meu ver, do ponto de vista técnico-constitucional, que é essa questão de que muito se fala, foram aplicados recursos em folha de pagamento. Não, peraí, dependendo se isso foi para pagar profissionais da saúde, tem expressa permissão no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 173. Mas se foi para outras finalidades, aí já foge ao objetivo da Lei Complementar. Tudo isso são questões que, de forma técnica, a CPI vai ter a prerrogativa de investigar. Muito bem, João. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu queria até aproveitar, para o João continuar aí, aproveitar o gancho, para dizer se a CPI pode investigar também interesses econômicos, nacionais e internacionais, que eventualmente estejam por trás desse combate à pandemia, inclusive interesses de outros países que porventura podem ser descobertos. A você, João. Sabe? Sim, senador, nesse caso... Perfeito, senador, obrigado. Nesse caso, até a resposta é até um pouco mais tranquila, quer dizer, nesse caso não há divergência de que a CPI pode investigar. E se em relação a estados e municípios tem algumas limitações, em relação a interesses, por exemplo, internacionais, como é que o Brasil se situa no plano internacional, isso sem dúvida é algo que a CPI pode investigar. Até porque, como o senhor pontuou, o papel da CPI é investigar para poder, inclusive, legislar. Então, por exemplo, como é que o Brasil se situa no plano internacional em relação à compra de vacinas? O que poderia ser melhorado para, de repente, flexibilizar decisões de governo para comprar vacinas? Tudo isso são questões que podem ser investigadas, imagina-se que venham a ser efetivamente investigadas pela CPI, até por
instruir o papel legislativo do Senado Federal. E também em relação a, por exemplo, interesses econômicos, que o senhor perguntou, desde a criação das CPIs, lá no século XVII, na Inglaterra, se diz que o papel de investigação das comissões de inquérito abrange qualquer fato de interesse público. Não necessariamente um fato do poder público, mas um fato de interesse público. Então, mesmo, por exemplo, a conduta de agentes privados, de agentes econômicos, se for uma coisa pertinente ao interesse público, pode ser investigado. Eu daria aqui um exemplo concreto. A gente teve a questão, por exemplo, dos suprimentos de oxigênio, que tinha gente estocando oxigênio para poder vender mais caro, por exemplo. Isso é uma questão que pode, por exemplo, ser investigada pela CPI, mesmo que seja um fato de natureza privada, mas é realmente uma questão que tem um interesse público envolvido. Tudo bem, João. Obrigado, João. Geral, quero te apresentar aqui o capitão Leomar. Vem cá, Leomar. Vem cá, capitão. Vem cá, capitão Leomar. Rapaz, vem cá. Vem cá, capitão. Aqui, ó. Aqui, aí, ó. Fala com ele, fala de Covid com ele, fala. Fala de Covid com ele, cara. Ele botou agora. Isso aí diz. Vai aqui você aqui um pouquinho. Bora fazer uma pergunta aqui pro tio Gerão. Bora. Gerão, a mídia tem anunciado, mais uma pergunta aqui de internauta. A mídia tem anunciado que o senador Renan Calheiros, de Alagoas, deve ser o relator da CPI da Covid. Como você avalia essa possibilidade, já que Renan é pai do governador de Alagoas? Pois é um problema que é conflito de interesse, claro, né? E eu acredito que para a CPI começar, ela precisa ter credibilidade, senão a população já vai achar que não vai ter um bom fim. Se você não começa uma coisa boa, você não termina. Então, infelizmente, existe esse conflito. É muito importante, eu estou vendo, Roberto, um cidadão de bem brasileiro muito envolvido com essa CPI. Ele está querendo realmente a verdade. Se você pegar o nosso requerimento, que assinaram 45 senadores, inclusive você, foi uma mobilização bonita da população, nas redes sociais, né? Dizendo, olha, vamos lá, precisamos investigar tudo, e não apenas uma parte, tudo. Então, assim, existe uma demanda da sociedade brasileira, e o Senado, ele tem a chance agora de se agigantar. Ele tem a chance agora de dar uma resposta para a sociedade, dizer, ó, vamos fazer uma CPI técnica, uma CPI que vá fazer com responsabilidade com o Brasil, uma análise, ouvindo os dois lados, mas também procurando investigar todos os que estão no enfrentamento dessa pandemia, que usaram recursos públicos e tudo. Então, eu acredito que seria uma grande frustração para o povo brasileiro, que gosta de ver a coisa certa. Eu digo que, da mesma forma, os maranhenses, os cearenses, o povo brasileiro são sobreviventes hoje em dia. Porque você tem o problema de uma crise de saúde pública terrível, né? Ou seja, Roberto, os governos, todos os governos do passado, nunca se importaram com a saúde do povo. Essa é a grande realidade. Agora, quando precisou, não se tinha, por exemplo, UTIs no meu estado. Dos 184 municípios, 10% tinha capacidade de receber gente com UTI para Covid. Não tinha isso no começo. Então nunca foi prioridade. Você pegar mensalão, petrolão, o que aconteceu com o nosso país nesses últimos tempos foi um saque, né? E isso tudo a gente está pagando o preço disso agora. Então eu acredito que pode haver consciência. Eu acho que existe uma cidadania. O cidadão está participando da política. Platão dizia, 350 anos antes de Cristo, que o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas, nem tão justas, que gostam de política. Então, eu acredito, nós temos que trabalhar para que a população não tenha essa frustração. E o Senado tem esse papel agora, né, de fazer algo correto, né? Porque teve CPI que deu certo, concorda? Se você pegar aí, eu vou dar 2 exemplos só. CPIs como a CPI do futebol, que foi feito lá atrás, que foi até o Álvaro Dias, o líder
do partido que eu faço parte, o Podemos, que deu entrada. Ele foi o autor do requerimento e foi o presidente, viu? Detalhe, existe uma tradição na casa que quando você entra, você é autor de um requerimento de CPI, você é o presidente. Não estão respeitando isso agora. Não estão respeitando isso agora. E por isso que eu estou pedindo, disputando a presidência também. Então, se você pegar a CPI do futebol, teve um resultado para a sociedade. A CPI do narcotráfico também, que foi o Magno Malta do Espírito Santo, o senador que foi o comandante dessa CPI, ela teve um resultado para a sociedade. Então eu acredito que a gente pode dar um resultado bom para a sociedade agora com essa CPI, mas ela não pode começar errada, ela tem que ter credibilidade, né? E assim, precisa de isenção. Todos os que fazem parte, o comando especialmente, mas todos os que fazem parte não pode fazer, como você falou, pré-julgamento, que já está na imprensa, dizendo quem é o culpado, quem não foi o culpado da história, quem errou, quem não errou, e participar de projeto político de presidenciável, né, para 2022. Então está muito evidente aí o que tem acontecido recentemente na mídia. Então a população não é boba, ela está acompanhando tudo isso e ela tem uma expectativa em nós. Nós precisamos fazer o nosso papel, né, para que essa CPI, como você colocou, seja uma CPI técnica e justa. Entendi, Geraldo. Bom, Geraldo, eu quero também voltar a agradecer aqui algumas outras emissoras que estão nos prestigiando. A Rádio Veneza FM de Caxias, a Rádio Cidade FM de Pedreiras, a Rádio Cidade FM de Carolina, a Imperial FM de Imperatriz, a Rádio Planície de São Vicente de Ferro, a Rádio Remanso de Santa Inês, Rádio Estreito FM de Estreito, Rádio Educadora de São Luís, Rádio Aliança FM de Grajaú, Rádio 90.3 FM de Itapecuru, Rádio Alvorada de Curubu, Rádio Diamantina de Governador Edson Lobão. Eu queria fazer uma consideração também, antes da gente concluir, nós estamos já caminhando para o final dessa nossa terceira live, dizer o seguinte: recentemente eu fiz uma videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nós três conversamos durante aí uma meia hora sobre o Covid. Nos Estados Unidos, eles já vão concluir a vacinação agora no mês de maio. Todos os americanos serão imunizados agora no mês de maio. Óbvio, lá eles têm quantas fábricas de vacinas. Só que eu me lembro, tem Johnson & Johnson, tem a Moderna, tem a Pfizer e tantas outras. Nenhuma delas é do governo. Todas são privadas. O governo compra, como faz aqui o governo brasileiro. Óbvio que, primeiro, quem é que é atendido? É o americano. Se nós produzíssemos vacina e começamos a produzir, primeiro é para o brasileiro. Então, não tem sentido o Brasil fabricar vacina e primeiro entregar para a Argentina, Uruguai, etc. Então, eu acho até que nós temos aí, já passamos a barreira dos 50 milhões de números de vacinas para o Brasil. Nós somos o quê? O quinto país do mundo. O quinto. E, no entanto, metade, mais ou menos, é que foi vacinado. Mas quem vacina não é o presidente da República, não é o governo federal. Quem vacina, pelo que está no SUS, o estabelecido, é o município. Aqui e acolá tem estados que estão querendo vacinar também. Mas, na verdade, quem vacina são os municípios. Então, quando chegar maio, e passarmos de abril, e nós estamos querendo que passe rápido abril, nós vamos ter uma parte do excedente dos Estados Unidos das vacinas. Vamos ter uma parte desse excedente para o Brasil. Então, isso vai ser muito importante. Isso é uma coisa que eu precisava dizer. Eu sou presidente do Grupo Parlamentar Brasil e Estados Unidos. E é em razão até da base de Alcântara, que tem muito a ver com o Brasil e os Estados Unidos, é que eu tenho muitos contatos com o embaixador americano, que é uma pessoa muito decente e tem um carinho muito grande pelo nosso país. E também dizer, João, que nós entendemos que Deus não permite um mal tão grande que dele a gente não possa tirar um bem maior. Essa pandemia, eu peço assim a você que está nos ouvindo,
você que está nos vendo, e faça uma reflexão do que nós estamos falando aqui agora. Eu disse isso, Girão, lá no começo da pandemia, 1 ano atrás. Deus não permite um mal tão grande que dê, ou se possa tirar um bem maior. Nós estamos perdendo muita vida humana. Você, eu, você, todos nós. Todo dia, o dia todo, recebemos notícias de pessoas próximas morrendo. Olha, quando tem um avião que caiu, e agora caiu um no Brasil, choca a gente. Mas a quantidade de brasileiros, irmãos nossos que estão morrendo, é equivalente a 50 Boeings caindo por ano. São 2 World Trade Center caindo por ano. E o prédio americano que até hoje nos traz triste memória. Então é um período muito triste da nossa história. Claro que se dependesse do Girão, do Roberto e de outros, a gente estava cuidando de salvar vidas, que é o que nós temos feito todo dia, o dia todo. Mas se tem que fazer a CPI até por decisão judicial, que ela seja feita de forma correta. Essa não é uma CPI qualquer, gente. Essa é uma CPI que está tocando muito fundo no sentimento de cada um de nós brasileiros. E eu dizia, Girão, para chegar aí ao final da nossa live, que se esse vírus tem uma origem, essa origem, pelo que nós sabemos, é na China. É o que chama de vírus chinês. Mas por que acontece isso? Por causa do hábito alimentar dos chineses, que tem o hábito de comer tudo que se arrasta, seja cobra, morcego, ou o que for, tudo, rato, barata, tudo. Alguém diz assim, isso é milenar. Não. Isso é porque Mao Tse Tung matou muitos milhões de chineses de fome com o comunismo. E aí, do Deng Xiaoping para cá, a China ela passou a ter uma economia muito capitalista. É até algo curioso e para mim surpreendente. Né? A maior obra da China, para mim, não é a muralha da China, é a transição econômica da China. Um país comunista com o regime capitalista mais selvagem desse planeta. Muito bem. O que eu quero dizer ao final dessa nossa conversa, Girão? Você que é do estado do Ceará, que tem um porto extraordinário, eu que sou do Maranhão, que São Luís também tem um porto extraordinário. Se a China quiser continuar sendo um país global e não uma colônia como era antes, eles quiserem continuar tendo ascensão social como tiveram nos últimos anos, com 500 milhões de chineses que melhoraram de vida, são 2 Brasis, e que a partir daí podem viajar para o mundo todo no feriado chinês, que é um mês inteiro na China para tudo, que é o ano novo chinês de janeiro a fevereiro. A gente sabe que eles vão precisar trocar aquela proteína animal que eles utilizam. Na região de Wuhan já proibiram gato e cachorro, mas não é suficiente. O Japão já disse que vai tirar todas as empresas japonesas da China. A Europa já não permite que chinês compre empresas na Europa. Os chineses, eles têm lá na região da China, de Wuhan, um polo de confecção. Na China tudo é tudo polo. E Wuhan é polo de confecção. Claro que uma confecção made in China é uma coisa, made in Itália é outra. Muito bem, pois os chineses compraram dezenas de fábricas de confecções no norte da Itália, na região de Milão. Quando foi em janeiro do ano passado, no feriado chinês, centenas, se não milhares de chineses da região de Wuhan foram visitar parentes na região de Milão, no norte da Itália, que é um país menor que o Maranhão e que tem mais de 10 vezes a população. O que aconteceu? Milhares de velhinhos italianos morreram. E dali foram para todo canto do planeta. Eu estou falando da Europa, do Japão. Imagina os Estados Unidos, o problema que está tendo. Então nós estamos já vendo aí, aqui no Brasil e em outros países, pessoas que são de origem chinesa sendo agredidas na rua. Até por uma coisa injusta, que não se pode fazer isso. Você já parou para pensar a quantidade de filmes, de seriados, que nós vamos ter após a pandemia, contando toda essa história, que poderá aumentar muito o mau humor do planeta com os chineses? Então o que eu quero dizer? A China precisará mudar a sua proteína animal. Trocar tudo aquilo que a gente conhece por peixe, frango, suíno, caprino e ovino. Porque o ser humano não vive sem proteína animal. Para poder
ter isso, é necessário produzir ração animal. Para produzir ração animal, é preciso ter produção em alta escala de grãos. Grãos. Eu pergunto a você, quais grãos? Soja, farelo de soja, milho, milheto, sorgo, que são os insumos da ração animal. A Europa pode fazer isso? Não tem como. Lá nos Estados Unidos pode? Até que pode, mas no norte do país é muito congelado. E o país serve mais para eles mesmos. Sabe onde é que pode fazer isso? No Brasil. Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A última fronteira agrícola do planeta. Então, nós brasileiros podemos ter uma grande oportunidade de transformar esse país numa China democrática, fazendo com que a gente possa produzir alimento para a China e para o mundo e poder produzir outros produtos também. Eu quero, ao final dessa nossa live, dessa terça-feira, discutindo esse assunto muito importante, a CPI do Covid, não ficar só no problema, apontar para dias melhores, porque eles virão. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, Cristiano? E você conhece bem esse assunto, né? O agronegócio está segurando as pontas do país. Hoje isso é uma realidade. O Brasil está fazendo golaço com relação a isso. E a capacidade do Nordeste é algo fabuloso, no turismo também. Né? Então a gente tem muitas potencialidades. Então eu acredito muito no nosso país. E só para encerrar, Roberto, você falou que essa pandemia tem muito a nos ensinar. Tem. Eu acho que o que Deus está querendo mostrar para a gente é que a gente fique mais com os nossos familiares, dê mais atenção aos nossos filhos, às nossas esposas. Foi até a questão, vamos ter que ficar em casa. Isso aí tem uma simbologia. Que a gente seja mais fraterno uns com os outros, mais solidários. Então, muitas vezes é pela dor que a gente estava na beira do abismo, né? Uma coisa do egoísmo, do orgulho, da vaidade do ser humano. Então, isso fez a gente acordar. Nós vamos sair dessa mais fortes como nação. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a esse povo maravilhoso, é o povo maranhense. Obrigado a todo o povo que está nos assistindo, ao povo cearense, ao povo maranhense, ao povo brasileiro. Agradecer muito ao João, o consultor do Senado, e agradecer de forma muito especial ao senador Girão. Girão além de um bom senador, ele é um extraordinário ser humano, religioso, e eu quero, Girão, aqui de público, agradecer muito as orações que você tem feito pela minha família, muito especialmente pelo meu filho. Então eu quero dizer da alegria, do prestígio de poder dizer que sou seu amigo e seu admirador. Muito obrigado a todos, obrigado a aqueles que estão nos acompanhando e espero vê-los novamente na próxima live de terça-feira. Veja como essa pandemia está nos ensinando, Geraldo. Quantas vezes nós fizemos isso aqui antes? não fizemos. Então a gente está longe e perto ao mesmo tempo. Por isso que o nome desse programa é Roberto Bem Perto. Um abraço, tudo de bom. Obrigadão. Tudo de bom. Um abraço a todos vocês. Até a próxima terça.